Olá, meus queridos, a graça e a paz. Vamos avançar mais um pouquinho no nosso devocional e hoje o tema é Não Proíbam, mas poderia também se chamar muito bem Se Alegre com as Conquistas Espirituais dos Outros. Então vamos entender um pouquinho melhor o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 38, quando João disse para Jesus, Mestre, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Isso aconteceu de fato. O apóstolo João, discípulo de Jesus, disse isso, olha, nós vimos um homem ali expulsando um demônio em teu nome e a gente pediu para ele parar e a gente impediu ele, porque afinal de contas ele não faz parte, ele não é um dos nossos, ele não está caminhando com a gente. À primeira vista, parece nobre que os discípulos tivessem um cuidado tão grande para proteger a ortodoxia do ministério de Jesus. Eles encontraram alguém expulsando demônios em nome de Jesus que não era parte do grupo e não estava sob o controle deles, e exigiram que ele parasse. Mas Jesus enxergou hipocrisia no ato dos discípulos. A eles também haviam sido dado o poder de expulsar demônios, conforme lá Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus deu autoridade a eles, aos discípulos, para expulsar os demônios, curar os enfermos. Mas eles tinham falhado. Nós falamos isso no devocional passado, quando aquele pai leva um filho epilético, leva um filho ali que estava perturbado, e os discípulos não puderam expulsar aquele espírito, não puderam curar aquela criança, E aí Jesus pega e diz aquelas palavras, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, Então os discípulos tinham falhado na sua missão de expulsar os demônios, de libertar as pessoas, porque eles estavam focados demais em coisas erradas, Eles estavam preocupados quem que seria o maior entre eles, quem que se assentaria do lado direito, do lado esquerdo de Jesus. Nós falamos isso no devocional passado. Eles estavam perdendo o foco, Jesus estava deixando de ser o foco, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, a missão de Jesus estava deixando de ser o foco dos discípulos, e por isso que eles foram perdendo o poder, por isso que eles foram perdendo essa autoridade. E aí uma outra pessoa que não fazia parte do grupo de discípulos de Jesus estava expulsando os demônios, estavam fazendo aquilo que os discípulos deveriam fazer, aquilo que eles deveriam estar focados, E eles ficam enciumados, e eles repreendem aquele homem, aquela pessoa, porque eles estavam expulsando, porque ele estava expulsando demônios em nome de Jesus. Então os discípulos devem ter ficado muito envergonhados ao não conseguir expulsar o demônio do menino. No entanto, havia alguém expulsando demônios que não estava com Jesus, e nem com eles, Só que eles deveriam se preocupar com a sua própria falta de poder espiritual e vitalidade. Deveriam também receber a repreensão pela falta de fé como um autoexame. Ao invés disso, eles focaram nos outros. Poderiam ter se arrependido de seu pecado e lamentado sua fraqueza espiritual, mas tentaram atacar alguém que estava tendo êxito. Isso acontece até hoje, As pessoas, elas têm muitas dificuldades de receber uma repreensão. Jesus disse a eles, ó geração perversa, ó geração incrédula, porque eles não puderam expulsar o demônio daquele menino, não puderam curar aquele menino. E eles deveriam ter recebido essa repreensão de Jesus como um autoexame, O que está acontecendo com a gente? Por que nós estamos perdendo a vitalidade? Por que nós estamos perdendo o poder? Por que nós estamos perdendo a unção? Por que nós estamos falhando na obra que Jesus nos comissionou? Por que nós não estamos agradando a Jesus? Por que Jesus ficou chateado com a gente? Nós decepcionamos o nosso mestre, nós não conseguimos expulsar aquele demônio. Só que ao invés de fazer essa autoanálise,
esse autoexame, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a olhar para os outros, né? Eles falharam e agora eles precisavam encontrar pretextos para poder acusar os outros, né? Para poder apontar para os outros. Isso é um comportamento humano muito presente ainda hoje, né? Nós temos dificuldade de assumir os nossos erros, assumir as nossas falhas, e aí a gente procura outras pessoas para disfarçar e expor, né, o nosso problema. Por vezes, é mais fácil diminuir as vitórias espirituais dos outros do que confrontar honestamente nossas próprias falhas. Deixa eu repetir essa frase para você que está lá no final do nosso devocional de hoje. Por vezes, é mais fácil diminuir as vitórias espirituais de outros do que confrontar honestamente as nossas próprias falhas. Então, pessoas que não estão avançando, pessoas que não estão amadurecendo, que não estão rompendo, que não estão tendo vitórias espirituais e também vitórias materiais, enfim, essas pessoas, a tendência delas é não reconhecer as próprias falhas, mas sim ficar atacando as vitórias dos outros, atacar o sucesso dos outros, né? O êxito dos outros. Então isso acontece no ambiente familiar, acontece no ambiente empresarial, acontece no ambiente de igreja, né? Quando eu não estou progredindo, quando eu não estou avançando, quando eu estou estagnado, quando eu estou perdendo a unção, perdendo o poder, perdendo a vitalidade, perdendo a visão, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a atacar aquele que está crescendo, aquele que está avançando, aquele que está fazendo alguma coisa relevante e de expressão. Então isso acontece, né, na empresa. Isso acontece também, um funcionário que está avançando, que está crescendo, né, que está progredindo, que está entendendo a visão da empresa, está, né, evoluindo, amadurecendo ali dentro, ele vai ser atacado por aqueles que estão prostrados, preguiçosos, que não estão se desenvolvendo, né? Então sempre tem esse comportamento e nós não podemos ser assim, nós precisamos nos alegrar com as vitórias dos outros, com o êxito dos outros, né? Principalmente os êxitos espirituais. E precisamos fazer uma autoanálise, né? Precisamos fazer um autoexame, um exame para ver o que está acontecendo com a gente. Por que eu não estou avançando? Por que eu estou perdendo a unção? Por que eu estou perdendo o poder? Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que eu não estou conseguindo, né, expulsar esses demônios, curar esses enfermos? Por que eu não estou servindo ao meu Jesus da forma como ele gostaria que eu estivesse? Então, essa é uma reflexão muito profunda. A resposta de Jesus aos seus discípulos deve tê-los surpreendido. Quando ele disse, não me peçam, ele os assegurou de que quem não está contra nós é por nós. Você já aprendeu essa lição importante? Você realmente consegue se alegrar com as vitórias espirituais de outras pessoas? Olha só, nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão avançando. E se nós estamos tendo dificuldade, se nós estamos falhando, se nós não estamos fazendo aquilo que Jesus já nos deu autoridade, o poder, a unção para fazer, precisamos fazer um autoexame, né, e ver o que está acontecendo, né, ponderar as nossas falhas, aonde nós estamos errando, né, aonde nós precisamos mudar, para que possamos também frutificar, para que possamos avançar. Então se alegre com os êxitos, com as vitórias daqueles que estão crescendo, com aqueles que estão avançando. Faça um autoexame das suas falhas, para que possamos continuar avançando rumo ao propósito de Deus, que é cada vez mais fazer discípulos para Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.